Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista de Presidente Prudente. O episódio de hoje traz um tema profundamente humano, a adoção e seus desafios. Um ato que vai muito além do processo legal. É sobre pertencimento, reconstrução de histórias, amor acolhido e vínculos que nascem do coração. Esse tema ganha ainda mais força porque estamos próximos a uma data muito especial, o Dia Internacional da Adoção, celebrado em 25 de maio. Um dia que convida a sociedade a refletir, conscientizar e, principalmente, olhar com mais empatia para milhares de crianças e adolescentes que aguardam por uma família. Ambas desenvolvem um trabalho essencial no grupo de apoio às famílias que desejam adotar, com um encontro realizado no Lar dos Meninos, um espaço que acolhe, orienta e prepara corações para essa jornada e dá assessoria à adoção e prosa. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui falamos sobre saúde da mulher, relacionamentos, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Sejam bem-vindas, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Edilene, você que é mãe por adoção, que vive isso na prática, o que mudou dentro de você a partir dessa decisão? Fabi, quero agradecer pelo convite, pelo Grupo Sorotimista. Tá? E essa decisão, ela começou cedo em nossas vidas, né? Eu e meu esposo ainda namorávamos quando a possibilidade, né, da adoção surgiu. E isso não começou, uma decisão não foi, né? Quero frisar que não foi uma decisão do dia pela noite, tá? Foi um processo, né, longo de amadurecimento. Tá? Iniciou com mais intensidade quando eu tive a minha primeira perda gestacional. Então nós tivemos 3 perdas gestacionais. Sabíamos que ter um filho biológico seria algo desafiante, talvez não aconteceria. Se acontecesse, seria só um. E como nós já tínhamos um sonho de ter 2, um projeto, então pensávamos no segundo pela via da adoção. Mas quando nós realmente perdemos a primeira gestação, né, foram 3 perdas difíceis, aí a gente intensificou, tá, esse processo de amadurecimento, de pensar o que é adoção, o que é essa via de parentalidade pela adoção. Tá? E aí, o que mudou? Quando que essa decisão me transformou? A partir do momento que eu tomei consciência que eu precisava mudar. Então, tá, vamos ser pais pela via da adoção? Então, exige muito mais preparo. Toda via, né, toda maternidade precisa de preparo, de consciência. Porém, a adoção, ela exige a mais, porque o filho, essa criança que vai se tornar filho, ela não pode correr um risco de viver mais uma ruptura. Então, nós precisamos, né, entrar em encontro, né, com os nossos medos, com nossas inseguranças. Então, eu entrei num processo de elaboração. Então, eu preciso mudar, eu preciso me preparar, olhar para os meus medos, os meus lutos, para que eu encare, né, essa maternidade de forma muito consciente. E exige de nós também um conhecimento desse universo adotivo, que é essa forma de maternar. Quem são essas crianças que vão se tornar nossos filhos? E como foi que você buscou esse conhecimento? Na época, né, nós esperamos 3 anos e 8 meses. Na época, o que eu tinha acesso era livros e o grupo de apoio à adoção. Né? Então, eu procurei o grupo, né, que hoje eu faço parte da coordenação, eu procurei antes mesmo de entrar com o processo.
Nós entramos com o processo após as 3 perdas, mas a gente já participava do grupo para a gente amadurecer. É isso mesmo que a gente quer? Que foi uma sábia decisão, né? Se preparar antes. Sim. Silvia, seja bem-vinda. Qual é o maior mito que você pode falar sobre a adoção? Obrigada, primeiro, Fabi, pelo espaço aqui nesse podcast, né? O podcast Rosa Choque. É um prazer estar aqui e um prazer poder discutir sobre a adoção, que é algo que nos toma, né? Muito. Mitos sobre adoção são inúmeros, Fabi. Tem muitos. Então, assim, eu elegi 2, né? Mas a gente poderia falar só sobre os mitos. Um deles que pega muito para gente, assim, que atua nessa área, é a questão de muitas pessoas, quando vão para adotar, ou senso comum, que entendem que as crianças que estão disponíveis para adoção, que elas não foram amadas, né? Que foram crianças abandonadas, que alguém rejeitou. Isso não é exatamente uma verdade. Muitas crianças que elas passam pelo processo de destituição do poder familiar, que se afastam das suas famílias, elas foram amadas e essas famílias queriam cuidar delas. Mas existe uma diferença muito grande entre só o amor e a capacidade de cuidado. Então, grande parte das crianças que vão para adoção é porque essas famílias não tinham essa capacidade de cuidado. E por que não tem? Por inúmeras questões, né? Histórias de vida difíceis, né? Histórias sistêmicas que às vezes vêm de gerações aí de pessoas que têm fragilidades, uso de drogas, álcool, abandono, ausência de apoio. Então, é importante que as pessoas entendam que essas crianças de fato foram amadas. E nesse momento, elas vieram para adoção. E um outro mito coletivo, né, que é muito importante dizer também, que muitas pessoas dizem assim, adoção é um ato de caridade, como você é bom porque você adota, né? Isso não é uma verdade. Adoção é uma via de parentalidade, ela não tem nada a ver com uma boa ação. E as pessoas assim dizem, nossa, como você é uma pessoa boa porque você adotou. Isso é um mito que traz muitos problemas para a gente que trabalha com adoção e para a adoção em si, para as crianças, para as famílias. Especial, nossa, como você é uma pessoa especial, como você é uma pessoa ótima. Não, você não é uma pessoa ótima, você é uma mãe, um pai que resolveu adotar alguém. E assim, quando a gente encontra um amigo, é seu filho? É meu filho. As pessoas dizem, esse é seu filho adotivo? Então, ainda se adjetiva, né, a questão da adoção. Filho é filho. Não existe benesse e ele tem um lugar na vida desse casal que é de filho. E ponto. Não, é verdade. Edilene, qual foi o maior desafio emocional que você passou nesse processo? Essa pergunta é interessante porque sempre me pergunta se referindo às crianças, como se elas seriam o maior desafio. Mas o maior desafio que eu me deparei foi comigo mesmo, as minhas emoções. Eu idealizei, eu me preparei para receber esses filhos, né, imaginando tudo que poderia acontecer, mas eu não imaginei que eu ia me fragilizar, que eu ia ficar instável. Então, com as minhas emoções, tá? E porque assim, a gente acha que a gente idealiza uma mãe. Eu vou ser assim, eu quero tanto, né? Só que eu me deparei com uma mãe que não existia. Eu tive que sepultar essa mãe, encarar a mãe que existe dentro de mim, olhar para as minhas limitações e dar o melhor que eu posso, né? Dentro das minhas possibilidades. E aí, assim, uma coisa que eu não sabia e eu vivi foi o puerpério, né? Que é um conhecimento novo, que nós também, pela mães adotivas, vivemos o puerpério, que é esse período de instabilidade, que a gente se encontra chorosa, deprimida. Porém, na adoção, como tudo, o tempo é um pouquinho maior, não tem um tempo previsto. É conforme essa adaptação. Porque o puerpério é essa despedida, né, daquela pessoa que eu era antes de ser mãe. Então,
agora eu não sou mais só. Então, eu vou me despedindo, né, dessa mulher que não vai existir mais, porque agora eu me tornei mãe. E a maternidade nos transforma. Você acha que essa romantização da maternidade também acontece, então, quando você é mãe por adoção? A gente idealiza o nosso filho, idealiza também o nosso maternar. Sim. Silvia, no grupo de apoio, o que você percebe nas famílias que chegam querendo adotar? Então, assim, nos últimos anos, nós temos visto pessoas mais preparadas, assim. Acho que isso tem a ver também com a questão da divulgação da adoção, de grupos de apoio bastante sérios que a gente pode acessar pela internet, né? E pelo nosso próprio grupo, às vezes, mas assim, ainda temos alguns aspectos que a gente precisa, sabe, acertar, dar uma limpada nos conceitos. Essa coisa da romantização que a Dica falou, existe ainda, mesmo nas pessoas que já têm o que a gente chama de, pelo menos, iniciado no letramento adotivo, às vezes elas ainda têm essa romantização, fica idealizando o filho, o encontro mágico, né? Quando eu encontrar essa criança, vai ser assim tudo lindo e maravilhoso. Nem sempre é assim, né? Então, existem histórias e histórias. A adoção, de fato, ela é um encontro, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas, assim, quando elas estão no grupo de apoio, eu falo isso no aspecto profissional, né, trabalhando com isso, não que não existam problemas, né? Jane falou da questão do puerpério, que ela se despede dessa mulher para nascer a mãe. Mas existem inúmeras outras questões que atravessam, né? O aprendizado, os desafios que essa criança, se ela for um pouco maior, ela vai trazer, as menores também, né? Então, estando no grupo, as pessoas têm um contato com uma realidade, de fato, com a realidade. Então, essa romantização que as pessoas chegam, acho que eles têm um dado de realidade maior, né? Então, o grupo tem muito isso, né? Nessa troca, né? Tem pessoas que querem adotar, pessoas que já adotaram. Então, nessa troca, a gente vai limpando um pouco esses conceitos, né? E pode acontecer de uma pessoa ou um casal chegar no grupo com o desejo de adotar e no grupo entender que não, que talvez a adoção não se encaixe ali para Nossa, ela. é tudo que a gente quer. Se a pessoa tiver esse entendimento, né, que ela de fato encontre ali um espaço para discussão e dizer assim, olha, não é para mim, né? Eu acho que isso não deve ser um processo fácil, mas eu acho que esse processo de consciência que a gente busca despertar, né, dentro do grupo, de que é uma filiação real, com coisas bonitas, com coisas difíceis, como qualquer outra maternidade e paternidade. Então, de fato, a gente gostaria que as pessoas se abrissem para isso. Chega lá no grupo e diz assim, nossa, isso aí não é para mim, não. Né? Então, busque outras coisas. Porque, a Jane falou, a gente precisa ter uma consciência muito grande. Porque filho é projeto de vida. De vida mesmo, né? Não importa que ficou adulto, continua sendo seu filho, né? E vamos para o próximo bloco. Este é o Rosa Choque Podcast. Neste canal, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Fique conosco que já já tem mais assunto interessante. Edilene, existe algum momento em que você percebeu durante esse processo que a ficha caiu, né? Nossa, agora eu sou mãe. Como que foi esse momento? Então, como a Silvia comentou, né, que esse momento acontece de forma diferente para cada um. Então, não querendo romantizar, mas a minha ficha caiu foi antes do encontro físico, antes de conhecê-los. Nós estávamos em plena pandemia, então o nosso contato com o TJ, que é a equipe técnica, foi por videochamada. Então, quando eu ouvi os nomes dos meus filhos e a história deles, eu e meu esposo conversamos e demos o sim para poder conhecê-los. Seguimos, né, era horário de almoço, seguimos para o trabalho. Quando eu voltei sozinha, no meu carro, ali a minha ficha, né, porque ali eu comecei realmente a chorar muito de emoção, comecei a verbalizar alto, né, meus filhos chegaram, meu menino chegou, a minha menina chegou. Então ali
Eu cheguei no trabalho com a cara inchada, né, toda tentando como me, né, reorganizar. Mas ali minha ficha, porque ali eu disse sim. E aí a minha decisão já foi tomada. Então ali eu falei, agora é como se a minha bolsa tivesse rompido. Então, só que como na adoção tudo é um pouco mais longo, o nascimento durou alguns dias. Né? Então, assim, foi numa sala, né, no serviço de acolhimento, que eu entendo que ali, o dia que eu conheci eles, foi o dia que eles nasceram na minha vida, na vida do meu esposo. Você lembra como foi, assim, o que você sentiu na hora que você abriu a porta e viu seus filhos? Ah, eu lembro. Assim, só que é muito difícil, não tem difícil nomear, porque é muita emoção. E eles chegam também muito eufórico, né? Assim, meu menino de 10 anos um pouquinho mais tímido, foi direto pro abraço, né? Abraçando a assistente social do serviço de acolhimento, olhando meio tímido, depois veio interagir e depois deu aquele abraço, sabe? Depois de um tempo, aquele abraço forte, dizendo que gostou, perguntou se podia, né? Perguntou se a gente ia ser os pais dele. Eu falei, se você nos aceitar, né? Sim, seremos, né? Então, assim, nós queremos, né? Nós estamos ali já. Então, dependia também de se eles nos queriam. Então, e aí, assim, uma menina de 3 anos, um menino de 10, os dois querendo brincar, interagir, ao mesmo tempo comigo, com meu esposo, numa salinha, junto com a equipe do serviço de acolhimento. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Então, foi muita felicidade. Porém, essa ficha não cai para todo mundo da mesma forma. Uhum. Tem gente que demora um pouquinho mais. Então cada um tem o seu processo. Nossa, eu fiquei emocionada. Muito bonito você contando. Silvia, como a pessoa faz para entrar no processo de adoção e qual é o trabalho do grupo lá no Lar dos Meninos? Eu vou responder primeiro sobre o processo, Sim. tá? Então, quem tem interesse em adotar, primeiro precisa entender um pouco sobre o que é adoção. Entendido isso, ela pode entra no Google, tá? Sistema Nacional de Adoção, que já vai abrir uma página, né, ligada ao Conselho Nacional de Justiça, tem que ter aquele registro no gov.br, então ela pode fazer ali um pré-cadastro. Então ela vai preencher uma ficha, é uma ficha meio longa, mas é uma ficha que a gente chama de uma ficha de intenção, é uma ficha de entrada, né? Depois os dados que estão lá podem ser modificados ao longo do tempo. Feito isso, eles têm que procurar a vara da infância e juventude. Depender da cidade, se é uma cidade muito pequena, às vezes tem só uma vara, enfim, a pessoa procura o fórum, se é um fórum maior, vai direto na vara da infância e juventude. E aí entrega esse pré-cadastro. A partir disso, ou pode também entrar em contato por telefone, por e-mail, o que vai fazer o Tribunal de Justiça nesse momento? A vara da infância vai dar uma relação de documentos para essas pessoas. Então, documentos pessoais, atestado médico, sim, vai ter que pesquisar se tem processos, enfim, né? Tem toda uma série de documentos que precisam ser iniciados. Só depois que todos esses documentos já tiverem sido reunidos, entrega-se tudo na vara da infância e aí que se abre o processo. Depois que se abre o processo, é que começa o trabalho de avaliação. Então, o casal ou a pessoa que quiser adotar, ela passa por essa avaliação, com assistente social, com psicólogo, né? Se aprovado nessa avaliação inicial, ela vai para um trabalho de grupo, isso tudo é previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois que ela passa por esse grupo, agora, aqui na nossa comarca, a gente tem uma coisa que é um pouquinho diferente. Depois que ela passa por todo esse trabalho com o Tribunal de Justiça, ela tem que participar do grupo de apoio à adoção. Uhum. Ela tem que ir pelo menos em 3 encontros do grupo de apoio à adoção para fazer esse letramento adotivo e só depois que ela participa, a gente emite os certificados para a vara de infância, é que sai uma sentença judicial que coloca que a pessoa ou o casal está habilitado. Então, aí ele é inscrito no Sistema Nacional de Adoção e ele pode adotar aqui, a depender do que ele escolhe, né? Pode adotar no município, no estado, no país, enfim, né?
Isso tudo a gente conversa. E quem quiser informação, é só procurar a Vara da Infância e da Juventude. Todos os dias, da 1 às 5, tem profissionais lá. Todo dia tem um profissional, a gente fala de plantão, que pode dar toda a orientação, né, que a pessoa precisa. E aí a segunda pergunta é a questão do grupo no Ladome, né? Na verdade, o Ladome, ele cede o espaço para nós, né? Uhum. Ele não tem, o grupo de apoio à adoção, ele não tem nenhuma vinculação nem com o Tribunal de Justiça, nem com o Lar dos Meninos. Então, somente eles, gratuitamente, né, generosamente, abre as portas para que a gente faça o nosso trabalho, e nós duas somos co-coordenadoras, junto com outras pessoas, a coordenadora do lar dos Meninos, uma psicóloga de lá, e uma outra mãe por adoção, também, nós que formamos essa equipe da coordenação. Então, é só uma cessão do espaço mesmo, não tem vinculação institucional. O nosso grupo, ele é voluntário. Sim, e no caso, ela é mãe por adoção, e aí como ela foi para ela participar, ela manifestou essa vontade para participar também desse grupo enquanto coordenadora? Não, a Adilene, ela já participava, esse grupo de apoio à adoção, ele já passou por várias fases. Então, ele existe, de fato, há mais de 20 anos. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, falar sobre a necessidade, determinar que existisse esse grupo de apoio, ele já existia em Presidente Prudente. É que, assim, ele foi mudando, depois ele parou, teve uma época que ele ficou lá adormecido, depois, na época da pandemia, a Edilene e a Jéssica, que é a outra coordenadora, tentaram reativar, também não deu muito certo, e essa última reativação que nós estamos, assim, né, atuando novamente, estamos no 4º ano, né, Dica? E aí a Edilene falou assim, não, precisamos retomar, e a gente sentou, né? E conversou e falamos, não, vamos entendendo a importância disso para as pessoas que querem adotar. Então a gente retomou. Sim. E graças a Deus estamos aí, começamos timidamente, né? Sim. E hoje o Lar dos Meninos está ficando pequeno. Está ficando para nossa família, né? Porque a gente fala que é uma família. Que bom que está ficando pequeno, senão que tá... Ele acontece uma vez por mês, né, e é aberto. Então, a gente encaminha, né, pelo Instagram, nossa ficha de inscrição, para a gente ter uma noção de quantidade de pessoas, para a gente organizar a sala. E para a gente atestar para quem precisa, né? Isso, porque depois de 3 encontros a gente faz o atestado. Então, é aberto, voluntário, não precisa, né, ser pretendente. Então, é só gostar do tema e chegar. Interessante. Inclusive, está feito o convite. Nós nos reunimos sempre na primeira quinta-feira do mês, às 7 horas da noite, no Espaço Lar dos Meninos. Será um prazer receber você e quem está nos ouvindo também, que é a nossa casa, né? Sim. E tem uma coisa muito legal, que o grupo tem se tornado uma família mesmo, né? Tem uma recreadora que fica lá no espaço enquanto nós nos reunimos. Então, assim, as crianças estão crescendo juntas, né? Isso é muito legal. Então, ela passou, né? Então, esse vínculo passa e tem muitos significados, né? Que eles cresçam juntos, que as famílias se apoiem. Então... As famílias estão chegando como pretendente, estão ficando como pais adotivos, né? Porque as crianças chegam, cada vez mais aumenta. E hoje nós somos, o grupo a maior parte são pais, então estamos no pós-adoção. E aí vai se tornando uma grande família. Isso. Você conseguiria explicar pra gente o que é a construção da identidade da criança adotada e como você lida com isso? Construção da criança, né? Nós temos que construir essa identidade adotiva de uma forma muito natural, né? Valorizando, né, esse adjetivo. Não como, né, antigamente, que se dizia, é meu filho adotivo, esse meu filho, né, meu filho do coração. Filho é filho. Porém, momentos como esse, momentos que é necessário dizer, a gente ensina para eles que não tem vergonha, não tem segredo, tem orgulho. Isso. Porque havia
né, a adoção como via né, de parentalidade é tão legítima como a biológica. É natural. Sabemos que na sociedade não é tão natural, mas nós vamos tentando, né, com uma crítica, desenvolver essa crítica sobre eles, né, que é orgulho, tá? É uma identidade. A nossa família surgiu pela adoção. E não tem, né? Porém, a gente vai lidar com preconceito, com estigma. Por isso que a gente tem que ir trabalhando, fortalecendo eles, para que eles tenham, né, esse empoderamento de se defender, de se colocar, né, diante do preconceito. Tá? Porque, primeiramente, o preconceito está dentro de nós, né? Depois na sociedade. Se eu trabalho com meus filhos o preconceito da adoção sobre eles, depois eles conseguem lidar melhor com a sociedade. E uma coisa que vocês falaram foi sobre as crianças crescerem juntas, né? Sim. Então, ver assim, olha, tem outras famílias, e são os meus amigos, e são amigos dos meus pais. Não sou o único. Não sou o único, acho que isso naturaliza também para eles e dá esse empoderamento que eles precisam ter. Quais são os principais erros que as pessoas cometem na adoção? Ou para entrar no processo, né, para fazer esse processo? Tem uma romantização? Eu não diria erro, assim, né? Mas, assim, eu acho que uma coisa que emperra muito é a questão, assim, do desconhecimento mesmo, sabe? Né? Desconhecimento de todos esses aspectos que a Dirane falou, da realidade adotiva, né? Sem essa romantização, ter um letramento adotivo. Às vezes as pessoas não se apropriam do que é adoção, não precisa se apropriar. Uma outra questão é aquela, assim, que é um chavão, né? Todo mundo já ouviu, certamente você já ouviu isso. A adoção é um processo muito demorado, né? Não se fala isso. Eu ia te perguntar se era um mito. É um processo demorado. Tem tanta criança lá para ser adotada e a gente está aqui na fila. Isso não é uma verdade, né? As crianças, elas estavam numa família. Essa família teve problemas. Então, a família, ela tem o direito de criar condições para ficar com seus filhos. Isso é eterno? Não, tem um prazo legal para isso, né? Então, findo esse prazo, que aquela família, né, os pais, por exemplo, não puderam ficar com aquela criança, a família extensa não poder ficar com aquela criança, aí essa criança é colocada para adoção, né? Então, é feito um processo, chama destituição do poder familiar, e não se espera o final desse processo para colocação, mas há que se entender que a criança tem direito de viver numa família, preferencialmente na família que é dela, na impossibilidade, como diz a lei, numa família substituta, que aí é pela via da adoção. Tá? Então, e uma outra questão, quando fala assim que assim, tem tanta criança para ser adotada e a conta não fecha. De fato, a conta não fecha. A gente entrar lá, qualquer pessoa pode entrar no SNA, tem lá um dado que é estatística. O número de crianças, se a gente pensar numericamente, crianças e adotantes, não era para terem uma criança para ser adotada. O que ocorre, muitas vezes, é que os casais que querem adotar, eles querem um perfil específico. Crianças pequenas, crianças sem nenhuma demanda de saúde, criança que não tenha irmãos, né? E aí, quando você vai para o cadastro, você tem, às vezes, grupo de irmãos, você tem crianças que, às vezes, têm alguma questão de saúde física ou de saúde mental, né? Passou daquela idade, assim, às vezes tem 3, 4, 5 anos. Hoje a gente ainda tem casais, famílias, pessoas que querem adotar crianças maiores. Quando eu entrei lá atrás no Tribunal de Justiça, a média, no máximo, era até 3 anos. Então, isso dificulta, não fecha essa conta. Porque a criança que está lá para ser adotada é uma criança que, às vezes, tem mais idade, tem grupo de irmãos, tem alguma demanda e não casa com o perfil que os pretendentes querem para adotar. Então, por isso que essa conta não fecha, né? Porque a gente não tem fábrica de criancinha. A gente tem crianças que tiveram histórias difíceis, que saíram de suas famílias, e a gente procura uma família para a criança. Então, é a criança que é protagonista desse processo, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Outra questão é a questão do julgamento, né? Que isso é muito inadequado. É aquela família, nossa, fazer críticas à família biológica. A gente não está na pele daquela pessoa. Talvez se a gente estivesse na pele daquela pessoa, a gente estivesse pior do que ela, né? Então,
Precisa ter esse respeito também, né, com a Sim. família de E origem. porque se você tem o respeito à família de origem, você também está respeitando o seu filho. Uhum. Que é a história dele. Sim. A questão dos segredos, que é muito inadequado. A Gilene colocou muito bem. Não há nenhum vergonha, não há nenhum problema em ser filho adotivo. Problema há se a gente oculta isso. Porque se a gente oculta isso dessa criança, um dia ela vai saber. E aí ela vai questionar uma série de questões, né? Talvez a sua própria história, né? Acho que é isso, equacionar a expectativa e a realidade. Nossa, são tantas coisas que a gente precisaria dizer aqui, né? A gente tem que fazer alguns recortes, né? Então vamos para o próximo bloco, Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a lutas, histórias e conquistas, e a sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. Continue aqui, que já já tem mais assunto interessante. Se você pudesse olhar nos olhos de uma mulher que tem o desejo de adotar, mas sente medo, o que você diria para ela? Eu diria para ela olhar para esse medo. Quais são as dúvidas? Quais são os seus medos? Porque a decisão da adoção, você tem que fazer algumas perguntas para si próprio. Você tem coragem, esse desejo é o suficiente para você abrir mão dos seus desejos, dos seus prazeres, de si própria? Porque essa criança, ela não pode mais correr riscos de viver outras rupturas. Então, não é para alimentar nosso ego, não é para matar a vontade de ser mãe, para mostrar no Instagram. É muito mais além. Então, realmente, abrir mão de muita coisa. Como a via biológica também. Porém, na adoção, existe essa responsabilidade maior, porque essa criança já viveu rupturas e ela não merece viver mais. Ela não pode viver mais. Ela não pode passar por esse risco. Então, nós somos os adultos na relação. Então, cabe a nós a buscar esse autoconhecimento. Essa pergunta eu me fiz por várias vezes. Não foi fácil de responder. Olhar para esses medos, o que tem por trás desse medo, dessa insegurança, o que é que está falando mais de mim. Então, esse tempo de preparo, às vezes, como você falou, demora, mas o tempo de espera é o tempo também para a gente intensificar nesse autoconhecimento, buscar esse apoio, para olhar para si. E de alguma forma gestar isso também, né? Sim, porque é uma gestação, né, que está aqui, dentro do nosso psiquismo. Pensando no futuro, o que ainda precisa evoluir dentro do sistema de justiça para adoção? Assim, uma das questões que emperram muito, não só na adoção, mas em qualquer outra questão, é a morosidade que nós temos no judiciário também, né? Então, o Sistema Nacional de Adoção, ele vem passando por muitos aprimoramentos, né? Antigamente nós tínhamos um sistema para adoção e outro para crianças acolhidas, né? Alguns anos atrás migrou para um único sistema que já faz esse cruzamento. Então isso ajuda, acelera, né? Muito essa questão. É olhar para nós aqui, então, enquanto técnico do judiciário, olhar também para a forma como a gente avalia, né? Essas pessoas que chegam. Acho que assim, participar do grupo de apoio à adoção também me ajudou muito nessa trajetória enquanto técnica do judiciário, né, olhar de forma assim mais ampla para essas famílias, pensar também, né, trabalhar com a sociedade a questão do perfil, acho que trazer mais adoção, sabe? A adoção para o cenário. A gente luta muito para isso, para abrir espaços para discutir sobre adoção e falar dessa adoção real que nós estamos falando hoje aqui, né? Isenta de preconceito, dizendo que é filho, que a gente não pode romantizar a adoção e abrir para outras formas, né? Tem outros países, aqui no Brasil a gente está começando a discutir a questão da adoção aberta, que é a adoção com contato da família biológica com a família adotiva. Então, a gente tem muita coisa para caminhar, a gente precisa discutir muito sobre essa questão do segredo. O filho tem que saber que ele veio pela adoção, porque isso é uma adoção legítima, né? Se abrir para esses outros perfis,
a criança que está lá esperando por uma família, né? Se a criança tem algum tipo de deficiência. Então, trazer para esse debate e para que as pessoas entendam cada vez mais que aquelas crianças estão numa instituição, elas merecem ter uma família. Então, só quando a gente tiver esse debate ampliado, né, que eu acho que muito mais na realidade do que é a adoção. Então, basicamente é isso. Antes de encerrarmos esse episódio tão necessário, eu quero pedir algo muito especial para as nossas convidadas, para que elas deixem um recado para quem está nos assistindo, aquelas pessoas que sentem no coração o desejo de adotar, mas ainda estão inseguras e com dúvidas. Quem vai começar? 2-1. Posso começar? É uma coisa que é muito importante dizer. Não busquem atalhos para adoção. Só existe uma adoção legal, é a adoção pela justiça. Então, qualquer outro processo não é legítimo. Pode trazer muitos problemas para a família e para a criança. Então, só há uma adoção, que é a adoção legal. Então, acho que isso é uma questão muito importante que eu queria deixar. Adoção é para a criança. Isso não quer dizer que quando a gente olha para a criança, que a gente deixa de olhar para o casal. Mas o protagonista da história é a criança que tem que ser protegida. Vamos ampliar esse debate. E quem tiver interesse, quem quer saber mais sobre adoção, quer tirar suas dúvidas, procure o judiciário. Todos os dias nós temos técnicos que podem orientar. Busque nosso grupo de apoio, limpem os conceitos, e vamos fazer a adoção, um processo de filiação sem medo, sem segredo. Muito, muito amor e muito critério. É isso. Eu, como família, vou falar de uma forma mais emotiva, no sentido que eu pediria, para essas pessoas que de alguma forma têm esse desejo, esse pensamento vem e volta, para que olhe para esse desejo, que tenha coragem para olhar para esse desejo. Mas nesse olhar, nessa reflexão, fazer algo que eu e meu esposo nós fizemos nesse processo, que também não foi do dia para a noite essa resposta que nós tivemos, onde nós olhamos um para o outro e olhamos assim, entendemos assim, nós fizemos essa pergunta juntos. A gente quer passar por essa vida, por esse mundo, sem ser pai, sem ser mãe? A gente respondeu não. Não queremos passar. Se é bom, se é ruim, se é difícil, independente do que a gente quer viver. A gente quer saber. E tudo bem para quem não quer. Não é para todo mundo. Tem outras formas de maternar. De sobrinhos, de pessoas que você adota. Tem outras formas de adotar. Tem outras formas de você exercer essa maternidade. A paternidade. Mas ela é legítima. Ela é tão legítima, verdadeira, como a via biológica. E é isso. A responsabilidade é muito importante, né? Bom, agradecemos muito a vocês, a participação, e também convidamos a vocês a se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, se inscrever, o seu comentário e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio, para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece.